Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. De regresso então para mais um ano letivo, onde este ano vou dar especial atenção à disciplina de Matemática A do 10º ano com a introdução do novo programa. E nesse novo programa, quer dizer, o primeiro tema é logo a lógica. Então farei alguns vídeos sobre este tema da lógica de forma sequencial, ou seja, começando pelo início, pelo mais simples. Neste vídeo, por exemplo, é o primeiro vídeo, vou então introduzir o conceito de proposição, né? O que é uma proposição e o que é que não é uma proposição, condições têm que estar reunidas para eu avaliar se uma determinada expressão é ou não uma proposição, e depois, à medida que os conteúdos vão avançando, eu realizarei mais vídeos sobre este mesmo tema da lógica. Poderão visualizar também os vídeos no meu site www.matematicanomos.com e terão então lá alguns recursos como fichas com exercícios e depois estes mesmos problemas de forma sequencial para vocês praticarem e depois verem a resolução em vídeo. Este primeiro tema que farei sobre a lógica será então uma introdução ao conceito de proposição. Aqui nesta primeira abordagem eu farei assim aqui uma introdução teórica sobre o conceito de proposição e um pouco mais abaixo realizarei um exercício prático onde vamos aplicar esta ideia de avaliar se uma expressão é ou não uma proposição. Bem, importa então, em primeiro lugar, definir o que é uma proposição. E uma proposição é uma expressão que é suscetível de avaliarmos se é verdadeira ou falsa. Quer dizer, é uma expressão que podemos atribuir um caráter lógico, sendo esse caráter lógico aferirmos se é verdade, se é verdadeira ou falsa. Quer dizer, todas as expressões são suscetíveis de avaliarmos se são verdadeiras ou falsas, serão então preposições. Ou seja, poderão ser frases afirmativas, né? Como neste caso, Lisboa, capital de Portugal. Poderão ser igualdades, uma expressão numérica onde temos aqui depois uma igualdade. Quer dizer, podem ser desigualdades, poderá ser toda a expressão sobre a qual conseguimos atribuir um caráter lógico, ou seja, se podemos dizer se essa expressão é verdadeira ou falsa. Temos aqui alguns exemplos, por exemplo, 2 mais 3 igual a 5 é uma expressão porque, quer dizer, é uma proposição porque sobre esta expressão eu consigo atribuir um caráter lógico, quer dizer, consigo dizer se esta expressão é verdadeira ou falsa. Neste caso seria verdadeira. Se fosse falsa, ou seja, se tivesse 2 mais 3, por exemplo, 2 mais 3 igual a 1, continua a ser proposição porque eu conseguia atribuir a esta expressão, conseguia dizer que era falsa. Então toda a expressão que eu consiga dizer que é verdadeira ou falsa será considerada uma proposição. Por exemplo, outro caso, o mínimo múltiplo comum dos números 4 e 6 é 24. Esta expressão é uma proposição porque eu consigo dizer se é verdadeira ou falsa. Neste caso seria então uma proposição falsa, porque o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 não é 24, mas sim 12. Para ser proposição não tem que ser verdade, ok? Tem de ser possível atribuir esse caráter lógico de ser verdadeira ou falsa. Se é possível atribuir esse caráter, então consideramos uma proposição. Outro exemplo, Lisboa é a capital de Portugal, é uma proposição porque é uma expressão sobre a qual eu consigo dizer que é verdadeira ou falsa, neste caso, verdadeira. Exemplos de não proposições. São expressões que designam entes, como por exemplo, quer dizer 2 mais 3. Eu sobre esta expressão, eu não consigo dizer se é verdadeira ou falsa. Teria que ter aqui 2 mais 3 igual a qualquer coisa, para depois eu poder dizer-se que esta expressão era verdadeira ou falsa e considerá-la uma proposição. Como sobre esta expressão eu não consigo atribuir um caráter lógico, quer dizer, não consigo dizer se é verdade ou se é verdadeira ou falsa, então não posso considerar como proposição. O mesmo acontece aqui no segundo exemplo, onde temos o mínimo múltiplo comum dos números 4 e 6. Sobre esta expressão, eu também não consigo dizer se é verdadeira ou falsa, então não considero uma proposição, é uma não proposição.
ok? Precisava ter aqui é, como tenho aqui neste segundo exemplo, precisava aqui dizer é qualquer coisa, depois podendo ser verdadeira ou falsa, mas neste caso já seria uma preposição, porque eu conseguiria aferir sobre o caráter lógico da preposição. Terceiro exemplo, a capital de Portugal também não é uma preposição, porque eu sobre esta expressão não consigo dizer se é verdadeira ou falsa. Penso que neste caso estamos percebidos. Agora, também é fundamental para ser considerado proposição que entra aqui neste princípio da não contradição. E o que é o princípio da não contradição? Uma proposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, para ser proposição, essa expressão não pode ser verdadeira para uns e falsa para outros. Terá que ser uma verdade universal ou então uma falsidade universal. Ok? Exemplos desta ideia. Viana é uma cidade linda. Apesar desta expressão ter um caráter afirmativo, não é preposição. E não é preposição porque esta expressão pode ser verdade para uns, mas pode ser falsa para outros. Pode haver pessoas que achem que Viana é uma cidade linda, mas pode haver outras pessoas que achem que Viana é uma cidade horrorosa. Então, esta expressão não é uma preposição porque não é uma verdade universal. Ok? Muito cuidado aqui com este princípio da não contradição. Outro exemplo, o Benfica é melhor do que Porto. É uma expressão afirmativa, mas não é uma preposição. Apesar de para mim ser verdade, né? Para mim o Benfica é melhor do que o Porto, mas para outras pessoas esta afirmação pode ser falsa. E então, devido a este princípio da não contradição, que me diz que uma preposição não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa, quer dizer, não pode ser verdadeira para uns e falsa para outros, não pode ser considerada como uma preposição, ok? Preposição tem de ser uma expressão suscetível de ser verdadeira ou de ser falsa, e essa verdade e essa falsidade têm de ser universais, ok? Tem que ser para todos, tem que ser verdade, verdadeira ou falsa para todos, ok? Vamos agora realizar aqui um exercício de aplicação prática desta ideia. Das seguintes expressões, indica aquelas que são proposições. Baseando-nos então nesta ideia de que para ser proposição tem de ser uma expressão suscetível de ser verdadeira ou falsa e tem de ter caráter universal. Ok? Bem, vamos então ver aqui isto. A cenoura é mais saborosa do que o tomate. Quer dizer, não é uma preposição. Porquê é que não é uma preposição? Porque não tem um caráter universal. Pode haver pessoas que achem que a cenoura é mais saborosa que o tomate, mas pode haver pessoas que achem que é o contrário, que é o tomate que é mais saboroso. Então esta expressão pode ser verdadeira para uns e falsa para outros. Devido ao princípio da não contradição, não é uma afirmação universal, quer dizer, não é uma verdade universal, não é uma falsidade universal, então não pode ser considerada preposição. Segundo exemplo, o Rio Douro nasce na Serra da Estrela. Esta expressão é uma preposição, ok? Porquê é que é uma preposição? Porque é suscetível de eu dizer que é verdadeira ou falsa. Neste caso, o Rio Douro não nasce na Serra da Estrela, nasce em Espanha, então esta preposição seria falsa e essa falsidade seria universal. Quer dizer, não podia chegar aqui outra pessoa e dizer, não, nasce na Serra da Estrela. Quer dizer, não é verdade. Esta expressão é uma preposição, porque é uma expressão que é falsa e universal. Ok? Então, esta segunda expressão é uma proposição. Terceiro caso, Maradona foi o melhor jogador de futebol de sempre. Não é preposição. Não é preposição, mais uma vez atendendo ao princípio da não contradição. Quer dizer, o Maradona pode ter sido o melhor jogador de sempre para alguns, quer dizer, pode ser, esta expressão pode ser verdadeira para alguns, mas pode ser falsa para outros. Pode haver outras pessoas que achem que não foi Maradona, que foi Pelé, que foi Rui Costa, que é o Cristiano Ronaldo. Quer dizer, então, como não é uma verdade ou uma falsidade universal, devido ao princípio da não contradição, não pode ser considerada proposição. Mais um exemplo, o maior número, quer dizer, estas duas aqui caiam por terra devido ao princípio da não contradição.
Agora aqui, o maior número inteiro menor do que π não é proposição. Não é proposição porque eu desta expressão nem sequer consigo avaliar se é verdadeira ou falsa. Eu não tenho aqui uma afirmação, quer dizer, o maior número inteiro menor do que π é quem? Não aparece. Então eu não consigo, é uma frase vaga, digamos, quer dizer, eu não consigo avaliar nesta expressão se é, quer dizer, não é suscetível de avaliar se é verdadeira ou falsa. O mesmo acontece no exemplo a seguir, o máximo divisor comum dos números 10 e 24 também não é uma proposição, porque eu não consigo atribuir um caráter lógico a esta expressão, não consigo dizer que esta expressão é verdadeira ou falsa. Último caso, o menor número primo é par, é uma proposição, não é por ser verdade, por acaso é uma proposição verdadeira, porque o menor número primo é o número 2 e é um número par, quer dizer, é uma expressão, é uma proposição verdadeira, mas não tem que ser verdadeira para ser proposição. Eu poderia dizer o menor número primo é ímpar, ou que seria mentira, mas esta expressão continuaria a ser uma proposição, porque eu podia avaliar sobre esta expressão se era verdadeira ou falsa e essa verdade ou essa falsidade teria um caráter universal, que neste caso, menor número primo é par, é verdade e será verdade para todos, para todos. Então, esta última expressão seria uma proposição. Quer dizer, relativamente a estas expressões, são proposições. A segunda, o Rio Douro nasce na Serra da Estrela, seria uma proposição e depois falsa e para toda a gente. E a última também seria proposição, porque o menor número primo é par, é verdade, né? É uma proposição verdadeira e é verdade para todos, ou seja, não entra em conflito com o princípio da não contradição. Okay? Estas duas aqui caíam por terra porque nestas duas expressões eu não consigo avaliar se é verdade ou se é falso. Okay? Fica então aqui esta primeira abordagem teórica ao conceito de ser ou não preposição. Fica então aqui a minha abordagem e fiquem atentos aos próximos vídeos porque farei depois mais vídeos seguindo então, este é o conceito inicial de ser ou não preposição, depois teremos alguns conceitos que vão ser construídos a partir daqui e eu tentarei levar os vídeos dessa forma sequencial. No site, nos problemas resolvidos em vídeo, lá no 10º ano, vocês encontrarão estes problemas de forma sequencial, onde vocês poderão tentar resolvê-los e depois ver as resoluções em vídeo. Fica então aqui a minha sugestão, é sempre um prazer enorme poder ajudar, um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau.